Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desperte o Seu Poder. Será que podemos mudar pessoas que não querem mudanças? No vídeo de hoje, Tony Robbins nos dará a resposta a essa pergunta. Tempos atrás, me fizeram uma pergunta interessante. Alguém levantou a mão na plateia e me perguntou: Tony, podemos mudar pessoas que não querem mudanças? Claro, podemos mudar alguém que não quer mudar, só precisa dominar algumas técnicas. Se tem força o bastante, a mudança se torna absoluta. Para muitas pessoas, a força nem faz parte da vida delas. Algumas preferem morrer a aceitar ordens. Então, essa não é a força. A força para elas pode ser fazer algo para seus filhos, pode ser um crescimento espiritual. Todos temos um ponto de força, é só encontrá-la. Não a força para manipular as pessoas, mas aquilo que vai fazer com que elas realizem algo por si próprias. Todos nós temos um lugar onde somos vulneráveis, mas se tem força o bastante para se interromper padrões pela metade, sei que muitos aqui já tiveram padrões quando criança. E com certeza você tinha um tio que quando você estava triste, ele vinha e esfregava sua cabeça. E você ficava pé da vida. Não podia nem ficar triste. Quantos aqui já passaram por isso? Se você tem força o bastante para quebrar padrões em alguém, um novo padrão aparece. Com consciência, se cria um novo padrão. Se a resposta é sim, a pergunta certa seria: Tony, se tudo o que se precisa é força, por que as pessoas não mudam? Eu tinha várias respostas para ela, mas naquela noite eu fui para casa muito agitado. 2 horas da manhã, e era dezembro. E eu estava trocando de canal na TV, procurando o canal CNN. E então eu me deparo com um velho clássico de Natal, chamado Um Conto de Natal. Um clássico de Dickens, e era em preto e branco. Então, assistindo o filme, eu me lembrei do tempo de criança. E enquanto eu assisto o filme, vejo esse homem chamado Scrooge, que claramente não quer mudar. Na verdade, ele não precisa mudar na sua convicção, porque o que acontece é que sua vida foi muito sofrida. E quando começou a sofrer, segundo ele, a fonte de todo sofrimento era estar próximo das pessoas. Então, para ele, pessoas é igual dor. Então, ele quer evitar as pessoas. Ele é maldoso com as pessoas. Ele também é muito rico financeiramente. E então, ele cria essa crença na sua cabeça. Porque eu sou maldoso com as pessoas, eu sou rico. E realmente, ele é muito rico. Se você assistir ao filme e ler o livro, todos foram embora. Mas quem ainda está trabalhando? Ele. Ele é esforçado, esperto, inteligente, mas ele acha que é rico porque é mau. Ele não quer deixar de ser rico. Ele não quer deixar de não se machucar. Olha a crença. Seja mal com as pessoas e tudo vai ficar bem. Até para aqueles que são miseráveis, podemos ter crenças que não fazem sentido. E ainda assim, acreditamos nessas crenças. Sim ou não? E a única maneira das pessoas mudarem é associar bastante o quê? A dor. Então, elas têm que mudar. Ou elas vão associar mudanças ao quê? Prazer. E com certeza, se você conseguir os dois, você vai mudar. E quanto mais faz isso, a dor se torna cada vez mais intensa. Há um momento em que você deve mudar. Se eu mudar e ter prazer o suficiente, eu não quero mudar. Quantos estão acompanhando? O que é igual à dor e ao prazer é o que você associa ao sistema nervoso. O que se tem a fazer é: a única maneira de criar mudança é mudar o que você associa com dor ou prazer no seu sistema nervoso. Não apenas na sua mente, mas nas suas entranhas. Isso é o que controla. Várias vezes na sua cabeça você sabe o que fazer, mas suas entranhas dominam. Ou o seu medo, sua ganância, seu desejo, seu conforto. Olha só,
Quantos de vocês já tiveram uma sobremesa favorita, uma comida ou uma bebida alcoólica que vocês amavam muito, mas muito mesmo? Então, uma noite tiveram uma experiência do tipo que nunca tiveram antes. Algo aconteceu, onde essa comida, bebida, esse álcool até desceu, mas começou a subir e veio tudo para fora. E teve um grau de aroma, intensidade e muita dor associada. Pronto, a partir de então, não é preciso muito. Só de pensar naquela comida, naquele cheiro, só de ver te faz afastar daquela comida. Quantos aqui já passaram por isso? Me diga como foi essa mudança. Foi uma mudança na força de vontade? Não. O que aconteceu foi que o seu cérebro mudou. O que ele ligava ao prazer, agora liga à dor. A dor tira a força de vontade, então você evita. O problema é que conecta a dor às coisas necessárias, como um exercício físico, ou uma dor que você precisa, como um relacionamento. É uma associação errada, mas vai controlar sua vida. Seu trabalho é mudar o que você associa com dor ou prazer. E naquela noite, o que era prazer se tornou dor. Acabou a força de vontade, você evita. Chamamos isso de mudar o que você associa no seu sistema nervoso para encurtar uma mudança neuroassociativa, conhecida por mudar o seu sistema nervoso, o que você associa com dor e prazer. E por falar nisso, em um conto de Natal, esse homem chamado Scrooge muda de vida. Ele não queria mudar, mas ele mudou completamente a sua vida, da noite para o dia. E como isso aconteceu? 3 fantasmas aparecem. E o que eles fazem? Eles dão umas pesadas nele. Insuportável ligação com o quê? Por todas as coisas que ele fez no passado com as pessoas. Então, ele vê tudo o que tem no presente, dor. E o que tem no futuro? Dor. Até que se tem tanta que não há para onde fugir. Essa é a questão porque as pessoas não mudam. Bom, hoje o meu relacionamento me machuca, mas eu me lembro que era muito bom no passado. Então, você foge da mudança, porque lembra dos velhos tempos. Ou então, eu posso estar tossindo e até ter problemas com o cigarro. Mas sabe de uma coisa? George Burns viveu até os 102 e ele fumava charuto. E por falar nisso, ele foi uma das 10 bilhões de pessoas a fazerem isso. Mas não vamos perder tempo com estatísticas. Você cria o seu futuro. E se seu presente é doloroso, você pode escapar do passado e mudar. Ou você foge para o futuro, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas se o seu cérebro liga que está doendo no passado e no presente, vai ficar doendo no futuro. Você muda sim. Quantos aqui não ficou em um relacionamento porque sabia que não era o certo para você? Não era o certo para você e nem para eles. Quem nunca ficou em um relacionamento tempo demais? Não era bom para você e nem para eles. Mas mesmo assim, você ficou. Por quê? Porque mesmo doendo no presente, você disse: eu sei que vai melhorar no futuro. Eu sei. Quem está a fim de mudança? Quem quer mudar isso? Como fazer isso? Você estava sofrendo no passado. Está sofrendo no presente. A mesma coisa no futuro. Chega. Quando você está trancado e não tem para onde fugir, aí você muda. É só colocar uma parede aqui, outra aqui e apertar um pouco. E você vai para frente de forma espetacular. É isso que estamos falando. Dar uma força a si mesmo, desta maneira. Não tem ninguém para fazer. Você mesmo faz isso e consegue o poder do novo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do livro Desperte o Seu Gigante Interior, de Tony Robbins. Gratidão imensa por você estar aqui.
Muita luz e prosperidade para todos. Até o próximo vídeo.